Olá, tudo bem? Então, a gente vai ocupar esse espaço aqui para a gente compartilhar algo, né? Espero que possa edificar você, possa te ajudar. Que o objetivo aqui é a gente compartilhar o nosso respeito, nosso amor. E eu acredito que isso está com base na proposta daquilo que a gente faz. E a palavra de Deus ela impera sobre a valorização da vida. Tá bom? Gostaria que, junto com você, meditar aqui no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 15, no versículo 45, que está escrito assim: assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo Adão, espírito vivificante. Amém? A carta de 1 Coríntios mostra justamente o apóstolo Paulo orientando, né, aquela igreja, né, de Coríntios, justamente para trazer o desenvolvimento, o propósito do que significa a igreja na Terra. E isso é muito importante, a gente saber que nós representamos, uma vez que nós consideramos que não somos feitos por acaso, não somos criados por acaso. Existe um propósito. Em tudo que Deus criou, existe um propósito. E existe também de Deus um respeito para que nós possamos, assim, um respeito de Deus no sentido da nossa liberdade de escolha. Porém, cada escolha tem as suas consequências, né? E não foi feito diferente. Quando a gente olha a origem da criação, a gente vê por que Deus, né? Essas perguntas. Por que Deus fez o homem? Né? Por que Deus me fez? Qual é o propósito de Deus? Essa é uma pergunta muito, muito importante. Por que Deus me fez? Se eu acredito que Deus criou todas as coisas, eu preciso me confrontar às vezes. Por que Deus me fez? Mas de uma forma sensata, querendo refletir. Uma coisa que é importante, sabe? A Bíblia, ela não é a palavra do homem para Deus, mas é a palavra de Deus para o homem, para a criação, para toda a criação. Ela é a luz, ela é a verdade absoluta, absoluta, para a criação, para toda a criação. E a melhor forma de você entender tudo, existem muitas coisas, muitos enganos, inclusive esses enganos são provenientes dessa natureza adâmica. Hoje em dia, com esse bombardeio de informação, existem propósitos assim que comprometem justamente a nossa verdade, às vezes. Eu acredito que a Bíblia mesmo fala que o conhecimento, a sabedoria, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás de dinheiro, tudo, e o que eu vejo na humanidade, muitas vezes, pessoas cada vez mais em qualidade de moradores de rua, presidiários, pessoas sofrendo, hospitais, doenças, pestes, tantas coisas acontecendo.
E como que a gente pode entender tudo isso? Como que a gente possa refletir sobre todas essas coisas, sabe? É, a gente vê assim, até intelectualmente falando, a gente vê um desenvolvimento, né, um aceleramento assim melhor por causa da internet, outras coisas assim. E só que moralmente o número de divórcios, é, qualidade moral, ela está se deturpando cada vez mais. Como que a gente pode entender tudo isso? Quem sou eu no meio dessa massa? Quem sou eu? Como que eu posso entender tudo isso? O que a gente não pode, o que a gente não pode ignorar, o que a gente não pode fazer vista grossa, fingir que não está acontecendo, é que existe um Criador e existe uma criação. E entre esse Criador e essa criação, existe também o grande propósito do homem ser feito. O homem ser feito, que foi feito justamente com o objetivo de representar Deus e dominar sobre todas as coisas. Você pode ver que quando Deus cria Adão, quando o Senhor Deus cria Adão, ele cria Adão justamente com o objetivo, após tudo aquilo que ele havia criado, os céus e a terra, todas as coisas. Depois que ele criou todas as coisas, ele falou assim, olha, o homem é a nossa imagem e semelhança, ele é nosso representante, ele é um pequeno Deus aqui na terra. Olha que honra e também que responsabilidade. Então, eu quero que você entenda como a sua vida é preciosa, como você é maravilhoso, como sua família é maravilhosa. E eu quero aqui, através desse relato, mostrar o grande valor que é a sua vida, a grande importância que é você e, de alguma forma, junto com você, a gente viver a qualidade de vida que está disposto para nós, está disponível para nós, justamente porque Deus nos fez. Você é o cara. Então, esse primeiro Adão, ele fazendo mau uso, né? Até por causa da sua estrutura. Ele é pó. Ele foi feito, a matéria-prima que foi desenvolvido o homem foi justamente a própria terra, do pó da terra. E o objetivo desse homem é justamente a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha para a imagem e semelhança de Deus, a gente vê integridade, honestidade, amor, bondade, fidelidade. Nossa, o ser humano é lindo. E a gente vê que, sabe, quem pode ser tão atrevido a ponto de querer comprometer aquilo que Deus faz? Quem que pode querer destruir aquilo que Deus construiu? Puxa, você é tão importante, sabe? E a gente vê que quando a gente vai trabalhar a questão essencial da formação do homem, a gente vai ver que esse homem, ele foi feito alma vivente. Quando você olha para a questão sensorial do homem, o ser humano, eu falo homem não no sentido, eu falo homem no sentido de humanidade, porque a mulher também foi feita do homem. Então, humanidade, a mulher está incluída. Então,
independente das suas diferenças, das suas indiferenças, Deus não faz um igual ao outro. É claro que a gente tem a igualdade no sentido de se completar. Eu preciso muito do meu semelhante. E o relacionamento sempre tem que ser desenvolvido com base em Deus, considerando acima de tudo a presença de Deus. Então, quando você vê o homem, ele tem uma sintonia, uma conexão com toda a natureza, que se chama alma. É isso que foi feito, alma vivente. E o homem tem 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E a gente entende que toda essa questão sensorial, ela fica comprometida justamente porque o homem é influenciado de uma outra fonte. Às vezes eu fico me perguntando, porque se o homem foi feito alma vivente, por que que a serpente, quando enganou o homem, falou assim, ó, o dia que você saber, né? O dia que você saber, o dia que você comer daquela árvore, você vai saber, você vai ser um ser igual a Deus. Poxa, eu sou imagem e semelhança de Deus, para que eu vou querer mais do que isso? Eu não entendo isso aí. Então, infelizmente, essa parte adâmica, ela ficou comprometida justamente por causa que, naquela atitude de querer ser igual a Deus, houve uma desobediência. E é interessante que a rebelião, ela começa justamente no céu, com Lúcifer, também fazendo mau uso do livre-arbítrio. A maior alegria, a maior riqueza do homem é adorar a Deus, sabe? No seu coração sincero, na sua mente sincera, nas suas atitudes, no seu comportamento. Isso é maravilhoso. E aí você começa a ver que o homem, ele fica alienado de Deus. E aí todas as suas atitudes, né? Logo em seguida a gente vai ver o homicídio. Depois a gente vê uma contaminação. Esse homicídio, a gente vê que o irmão matou o outro irmão, né? Você vê um problema na família. E assim vai mostrando, a Bíblia vai mostrando e tentando, mostrando para nós, fazendo com que a gente possa entender que existe um problema, né? Que existe uma situação, não por causa de Deus, mas por causa do mau uso da liberdade que o homem faz. E aí entrou o pecado na humanidade. Mas existe um plano de Deus justamente para que tudo isso fosse refeito, para que tudo isso fosse desenvolvido. Eu não quero falar aqui sobre história, mas é bom pensar na história até por causa que o primeiro Adão, e esse Adão, por incrível que pareça, por mais que seja uma história que a gente vai lá no começo, ele ainda existe dentro de nós. E às vezes as atitudes adâmicas, elas contrariam a vontade de Deus e trazem consequências. O mundo, você vai ver, o pessoal quer poder, quer ser mais do que os outros, quer ser, sabe? E isso daí, hoje é tão bom ver as pessoas sorrir. Seria tão bom que não existisse doença. Seria tão bom que não existisse hospitais. Se não existisse doença, não existia hospitais, né? Mas que a gente tivesse uma outra proposta de vida que nos desse essa sustentação. E tudo isso vai fazer com que a gente comece a entender
a nossa peregrinação e o propósito de Deus nos dar o segundo Adão. O segundo Adão. Se eu for ficar falando aqui, desde a criação, né? Eu nasci há um tempo atrás, né? Mas você vê que essa história ela percorre desde a humanidade. Mas o importante é que, por causa da queda desse primeiro Adão, foi feito o segundo Adão. E o que eu quero falar, compartilhar aqui, é justamente isso, que se você começa a entender todo o sangue derramado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Todo o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e você entender que o pecado vem de Adão, mas que em Jesus Cristo tudo isso é revertido e consertado, porque quando a gente peca, existe também uma ação contrária à vontade de Deus em destruir a vida do homem. Mas quando eu entendo o que foi feito por mim e para mim lá na cruz do Calvário, tudo isso é desfeito, toda essa liberdade de desvalorização de vida que vem, eu começo a ver a vida abundante, porque o poder espiritual da presença do Espírito Santo me faz eu viver e organizar e administrar meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos. A presença do Espírito Santo em mim me dá o poder de ser testemunha, de ser obediente pela graça de Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar em harmonia com o propósito pelo qual Deus me criou. Esse é o grande objetivo. Tanto é que Deus, Ele nem te chama mais de uma criatura. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo, que é o poder, não é receber Jesus Cristo para ser salvo e ir para o céu, não. É para também viver uma qualidade de vida melhor, verdadeira, uma qualidade de vida verdadeira, porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É de não ser mais roubado ou de ser comprometido no seu relacionamento com Deus. O Senhor Jesus foi lá na cruz para nos substituir, para assumir tudo aquilo que desvalorizava, empobrecia, machucava, que nos destruía. O Senhor Jesus foi lá na cruz para nos substituir. Aquela cruz era minha, era de Adão, era da nossa natureza. E Ele nos substituiu. E o mais importante, né? Hoje eu vejo que o mundo inteiro está correndo muito atrás de dinheiro, de tanta coisa, né? É pela graça. Jesus pagou um preço. E é pela graça e está à sua disposição. Eu tenho muita coisa para falar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você acredita nisso, e você quiser receber Jesus Cristo na sua vida, e esse poder que te faz viver o melhor que a vida tem para você, pelo fato de nos trazer uma identidade, de fazer pulsar a satisfação da vida dentro de nós, eu gostaria de orar com você. Você pode repetir comigo essa palavra? Senhor Jesus. Senhor Jesus, quero te agradecer pelo teu amor que resplandeceu em Cristo. Eu
reconheço que eu sou um pecador e te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entendo que eu sou o único responsável pelos problemas que têm me afetado a minha vida. Mas eu entrego minha vida aqui. Eu reconheço que o Senhor é a solução para a minha vida. E eu te agradeço por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus.